mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender que todo o processo de Deus, e Paulo fala sobre isso, é para rompermos barreiras, para derrubarmos na realidade muralhas, destruirmos sofismas, e assim a gente possa crescer no conhecimento, no entendimento da vontade de Deus, para sermos o instrumento que Ele deseja que sejamos, que cheguemos à plena estatura de Cristo, à maturidade, para revelarmos o amor do Pai neste mundo, não segundo nossa religiosidade, não segundo a nossa maneira de pensar, mas segundo aquilo que seja Sua vontade expressa, revelada na Sua palavra, e que a gente não leia não segundo a nossa perspectiva religiosa, não segundo os nossos valores culturais, mas para que a gente possa conhecer e compreender segundo a vontade do Pai, honrando e glorificando o seu nome. Então, romper essas barreiras, quebrar, destruir, é a vontade do Pai, e Ele nos conduz nessa jornada. Pedro passou por isso quando foi anunciar o Evangelho, a salvação por meio de Cristo Jesus, pela graça de Deus, a Cornélios, família e amigos. Ele, na realidade, fala até acerca disso, ele foi porque Deus tinha mandado, o Senhor Jesus tinha mandado, e ele anuncia e fala justamente que ele sabia que por questões culturais ele não poderia estar na casa de Cornélio. Mas Pedro anuncia a mensagem, e quando ele está anunciando a mensagem da salvação, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. E aí lá em Atos, que a gente pode ler, em Atos 10, 44 a 48, diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, ou seja, anunciava a salvação, o reino de Deus, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. É assim a realidade. Nós somos, vamos dizer assim, provados, testados, colocados diante de situações para que a gente entenda. Somos chamados para viver o reino de Deus, para andar na vontade de Deus. Os discípulos criam que a mensagem da salvação, a reconciliação, era só para os judeus, não era para os gentios. Mas Deus mostra ao contrário, que é para todos. Ele uniu todos debaixo da sua vontade, como uma só família, pela sua graça, por meio do que Cristo fez naquela cruz. Reconciliou todos nós com Ele. Esta é a mensagem da salvação. Não pode existir barreiras, não pode existir muralhas que nos impedem de conhecer, compreender e andar na vontade de Deus. Não existe religiosidade, não existe religião, não existe nada que possa nos impedir. Por isso, buscarmos de todo o coração compreender a vontade de Deus, andar na presença de Deus, ter consciência da sua salvação pela graça, da misericórdia revelada em Cristo Jesus, de ter nos tirado das trevas, do reino das trevas, iluminado o nosso entendimento, transportado para o seu reino, para que a gente viva como um reino de Deus nesta terra, para que a gente viva como um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, sem restrição, sem religião, sem qualquer tipo de barreira que a gente possa querer impor, seja ela cultural, seja ela de nação, seja ela de valores que são valores naturais e que não tem nada a ver com o eterno, com a vontade de Deus, com o querer de Deus. É assim que Deus age, não só na época de Pedro, para mostrar-lhe sua vontade, como em nossos dias. Pois a religiosidade não mudou. As nossas restrições culturais não mudaram. Somos pessoas más que querem segregação,
achando que isto é vontade de Deus. Isto não tem nenhuma relação com a vontade de Deus. Se trata somente de nós, de nossos interesses. A gente precisa crescer, amadurecer, conhecer a vontade de Deus, honrar o nosso Deus, glorificando o seu nome, expressando o seu amor e agindo em favor de todas as pessoas, para a glória e louvor do nome do Senhor. Por isso, nós temos que entender isso. As barreiras precisam ser rompidas, as muralhas derrubadas, sofismas destruídos, para que a gente ande e viva na plenitude da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.